A mídia tem te chamado aí de pastor polêmico. O senhor se identifica como pastor polêmico? Eles rotulam você de alguma coisa que eles observam. Polêmico porque questiona as coisas, polêmico porque fala a verdade, polêmico porque não me sujeito ao modus operandi deles, do tal do politicamente correto. Né? Hoje é um jogo que, se você não estiver respondendo dentro desse espectro, então você... Não, esse cara é um boçal, esse cara é um medíocre, esse cara é brigão, esse cara sei lá o quê. Eu não me importo, eu sou isso o tempo todo. Eu não faço figuras, eu sou uma coisa na minha casa, eu sou outra coisa ali, não. Eu sou aberto, sou franco com a minha família, com meus irmãos, com quem trabalha comigo, quem me conhece, meus amigos de longuíssimas datas. Esse sou eu. As pessoas não estão acostumadas com quem questiona, né? Não. Mas você tendo convicção do que você é e do que você faz, acabou. Eu tenho convicção. Eu aprendi uma coisa... Sabe, que falaram pra mim quando eu era bem jovem. Um homem de Deus cruzou no meu caminho e disse assim: eu quero dar uma palavra que você não vai entender agora. Você só vai entender no tempo. Profeta não vive no trono, mas no calabouço. O profeta não vive no trono do calabouço? Conversa é essa, eu cá comigo. Anos se passaram. Aí eu comecei a entender. O Espírito Santo me fez me lembrar dessa palavra quando eu comecei a tomar bombardeio por meus posicionamentos. Falei, eu tenho convicção do que eu fui chamado. E vamos embora pra frente. E eu sou daquele, não gostou, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vamos embora. Eu não sou unanimidade. O senhor se considera como uma voz profética? Eu não me considero, eu tenho convicção. Eu vou falar um pouquinho que muita gente que não era nem nascido, estava brincando de carrinho ou de boneca, que me critica, porque não existe história sem homem, homem sem história. Eu comecei a me posicionar contra o ativismo gay. Não são contra os homossexuais. O ativismo gay é político. Então, eu comecei a ter enfrentamentos. Esses caras tentaram caçar minha credencial de psicólogo 5 vezes. Me processaram várias vezes. Eu ainda respondo hoje a um processo. Olha a brincadeira. Em 2011, eu defendi a Igreja Católica porque a parada gay debochou dos símbolos da Igreja Católica. Artigo 208 do Código Penal, vilipêndio a imagens de culto é crime, cadeia. Aí eu denunciei eles. Você sabia que eles me processaram e até hoje esse processo rola por homofobia? Eu defendendo e os criminosos estão indo. E eu estou num inquérito. Então, eu tive embates com esses caras. Depois, que muita gente não sabe, uma deputada do PT, Yara Bernardes, ela fez um projeto de lei PL 122, a coisa violenta, de que se um pastor ou um padre no pátio da igreja impedisse um beijo de um casal gay, 3 a 5 anos de cadeia. Se um gay se sentisse, isso foi muito embate, ele se sentisse constrangido filosoficamente, não sei nem que constrangimento é esse, a subjetividade para poder incriminar. 3 a 5 anos de cadeia, isso foi uma guerra. Eu entrei nessa guerra. E quem estava comigo nisso? Magno Malta. Deus usou esse cara, um cara no Senado, para travar. Isso foi uma verdadeira guerra. Agora, eu pergunto a esses críticos, na jogatina, essa praga do inferno, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava, dentro do Congresso Nacional, influenciando os senadores. Na questão do aborto, onde é que eles estavam? Eu sei onde eu estava, lá dentro do Congresso Nacional, e me posicionando em redes sociais. Então, irmãozão, me criticar é muito fácil, porque primeiro eu sou um cara com defeitos e com falhas, certo? E os acomodados e covardes ficam incomodados com quem se posiciona. Gideão, para lutar contra os medianitas, 32 mil povo de Deus. Eram 32 mil pessoas, homens, povo de Deus. Deus disse assim: quem é covarde, quem é medroso, quem tem outro interesse, fora. 22 mil, na primeira chamada. Senão ainda tem muita gente. Leva as águas. Eu quero ver quem é proativo. Quem é que está atento. E não apenas vai ser um reativo, vai estar atento ao que está acontecendo. Sobraram 300. Povo de Deus, irmão. Todo mundo era povo de Deus. Mas para uma guerra renhida contra 135 mil homens, que eram os midianitas, Deus chamou 300. Para você ver como é que é. Tudo povo de Deus. Tinha covarde, tinha medroso. Então, meu irmão, se você não tiver convicção do que você faz, você é levado pela opinião da maioria e daqueles que tem bronca, dor de cotovelo, inveja, ciúme e omissão e covardia. O que é ser uma voz profética? Ser uma voz profética? Aí alguém diz assim, isso não existe mais não. Tem gente que está precisando ler mais a Bíblia. A voz profética é diferente do dom de profecia. O dom de profecia é exortar, consolar e edificar. Isso é dom. Dom espiritual que Deus pode usar qualquer um. O ministério profético está em Efésios 4:11. Os 5 ministérios. É uma voz que se levanta para indicar ao povo um perigo, para fazer questionamentos, para mostrar o que pode acontecer. Esse é um papel de uma voz profética, sabe? Para ir contra toda a corrente que está em curso, para um alerta. Eu sei quando Deus... Eu não sou criança. Eu tenho 66 anos. Eu sei quando o Espírito Santo me incomoda com alguma coisa. E me impulsiona e me leva. Quem não é, ou quem Deus não chamou, fique quieto. Aceite o conselho de Gamaliel. Quando disseram, vamos calar esses apóstolos. O que Gamaliel, o sábio, né? O sábio judeu falou: se essa obra é de Deus, ela permanece. Se não é, ela acaba. Pra gente não ser pego combatendo contra Deus. Então, cuidado.
sabe? Quando você está falando de alguém que Deus levantou para aquilo. E Deus não levanta todo mundo para uma mesma coisa. Então, na Bíblia, o ministério profético, tanto no livro de Atos, tá? Como também em Efésios 4:11 fala. Então eu sei que eu sou isso. Eu sempre denunciei, sabe? Eu sempre questionei, eu sempre alertei o povo de Deus. Pastor, a gente vai dar continuidade porque eu acredito que não existe apenas esse Silas Malafaia que se expõe, que milita, que vai pra cima. Existe um pastor Silas também por trás do holofotes, por trás da militância, de manifestações, que vai pra cima, que critica, que se expõe. Quem é o pastor Silas como ser humano, como pessoa, fora desses holofotes? O que eu posso dizer é que eu sou casado há 45 anos com a mesma mulher, feliz. Tenho filhos, netos, genros e noras maravilhosos, certo? Tenho amigos, sou pastor de uma grande igreja de homens de Deus e que são meus amigos e que eu falo aberto e que eu não chego na igreja só para o púlpito. Nós temos uma igreja grande com muitos pastores, mas eu dou atendimento pastoral até hoje para não perder o feeling com a ovelha, sabe? Eu não sou pastor de palco, só de chegar ali e pregar ou de me ver em redes sociais. Eu atendo gente, converso com gente, sabe? Todo culto é uma praxe, é uma cultura. Todo culto nosso, eu estou 1 hora antes do culto, conversando com os pastores numa mesa, tomando um café, batendo papo, rindo, criticando, dando conselho. Então, eu sou esse ser humano como qualquer um, que tem defeitos, que tem virtudes, mas que eu tenho muita convicção da minha chamada. Pastor, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória e como superou? Porque as pessoas estão dizendo que esse momento que o senhor está vivendo agora é o momento mais difícil, o senhor está sendo atacado. O senhor já passou por momentos mais difíceis que esse? Em nível de quê? Em nível de ataque? Sim. Que você está falando? Sim. Ah, já passei. É porque agora você tem as redes sociais. Naquela época não tinha redes sociais. Você ficava à mercê de emissora de televisão e de jornal. Muito diferente. Agora não, agora eu me defendo. Antigamente se defender da Globo, do jornal o Globo, você ser atacado como eu fui. Sem uma rede social forte. Sem rede, não, sem nada. Certo? Quando eu defendi a Igreja Universal entre 1992 e 95, que armaram para prender o Macedo devido ao crescimento da Igreja Universal, havia uma perseguição política e religiosa, por quê? Macedo, a Igreja Universal, vinha elegendo deputados, começou a ter uma grande influência, comprou a Record, emissoras de rádio, os caras viam um crescimento. Então, uma perseguição combinada política religiosa botou Macedo na cadeia. O que eu tinha com Macedo? Eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu vi aquilo, aí eu digo, aí quando a voz profética, quando Deus te levanta para coisa, ei, se esses caras atropelarem a Igreja Universal, eles vão atropelar qualquer pastor. Não vou ficar quieto. Eu tinha programa na Bandeirantes, abria minha boca. Meu irmão, como diz o outro, mandaram bala em cima de mim e eu não tinha como me defender. Esse foi um momento difícil, porque você não tinha como se defender. E eu não parei. No final, a Globo pediu arrego. Cid Moreira, com aquela vozona dele, fez um editorial que a Rede Globo e o Grupo Globo não é contra as religiões, respeitão, e nós fomos pro último programa e largamos o aço na última vez. Aí parou. Com tudo isso contra... Então esse foi um momento muito difícil. E como é que o senhor vê, no meio desses ataques que o senhor sofre, muitos pastores têm se posicionado para defender o senhor e estar ao seu lado. Mas em contrapartida, até o citado pelo senhor até agora, não se posicionou. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, importa que hajam heresias para que os que são fiéis se manifestem. É na crise que você conhece as pessoas. Por exemplo, eu vi pastores que eu tenho embates sérios teológicos com eles. Sérios. Sim. Que se manifestaram me apoiando. O que é isso? É uma palavrinha só. Caráter. Eu posso ser contra você no campo das ideias, mas quando eu vejo o que é a verdade, eu abri minha boca para te defender. Isso é meu caráter. O que é caráter? Um conjunto de atributos morais, espirituais e intelectuais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e atitudes. Então, o que esses pastores, que nem amigos meus são, se levantaram para me defender, é porque eles têm caráter. Mesmo sendo contra meus posicionamentos, era assim, isso aí não, Malafaia tá certo, isso é perseguição. Agora, irmão, é nessa hora que os verdadeiros amigos se manifestam. Tem uns também que fazem uma teoria de conspiração a respeito do senhor. E eu já vi o senhor falando isso em algumas entrevistas. Eu acho importante o senhor falar aqui também, que muitos colocam o senhor como maçom. Aí muitos crentes falam, o pastor Silas é maçom e tal. Irmão, meu pai foi um dos caras mais pesados contra pastor e maçonaria. Eu sou uma fichinha perto de Gilberto Malafaia. É que vocês não conheceram meu pai. A retórica, o discurso, ele é que me ensinou. Meu filho, se você está com a verdade, não tema ninguém. Porque você está do lado da maioria. Porque Deus, a essência do caráter de Deus é a verdade. Que eu sou maçom, rapaz. Que pai, eu não pertenço à sociedade secreta. Eu não sou de sociedade secreta, eu sou da luz. Que conversa é essa? Tudo calúnia. Sabe o que um cara fez? Escute isso. Um vereador de Natal me deu um título de cidadão de Natal. E na nossa igreja em Natal, eu fui receber o título. Você sabe o que um filho de Satanás fez? Em cima
daquele título ele botou um título de maçonaria. E espalhou nas redes sociais. Pastor, desculpa a pergunta ignorante de alguém que não entende muita coisa, mas qual é o problema em um pastor ser maçom? Nós temos pastores maçons. Não, eu sou contra. Qual é o problema? O problema é que um pastor não pertence a uma sociedade secreta que tem coisas que vão contra nossos princípios de fé. Então, pastor não é para estar em maçonaria. Pastor não é para estar em sociedade secreta. Nós somos da luz. Nós não somos de sociedades. Nenhuma sociedade secreta. Não estou falando de maçonaria. Qualquer sociedade secreta. Nós não podemos participar. Não podemos estar subjugados a um grão-mestre. Nosso grão-mestre é Cristo. Esse que nós nos submetemos. Ah, não, um pastor tá submisso a um ímpio? Numa sociedade secreta? Isso é uma brincadeira. O senhor disse em um outro podcast que se te prenderem, o senhor teria um vídeo preparado para ser solto. Não, o que eu falei que deturparam? Eu tenho um vídeo guardado, porque se me prenderem, depois que te prendem, como é que você fala? Cadê Bolsonaro? Sabe quantas vezes eu falei para Bolsonaro? Grave um vídeo e deixe na mão da tua família. Porque se fizerem covardia com você, como é que você vai falar? Tá aí a prova. Aí eu falei isso para Bolsonaro, não foi maneiro, não. Então, eu tenho um vídeo guardado. Vai me prender? Como é que eu vou me defender preso? Não tem nada de alguma coisa secreta contra Alexandre de Moraes. Que se eu tivesse alguma coisa secreta contra ele, eu já tinha aberto a boca. Será que depois de 4 anos eu combater um cara desse, eu vou esconder alguma coisa de um cara? Então, o que eu disse foi isso aí, porque não, Malafaia diz que tem, aí os esquerdopatas, aí ó, põe aí agora, tá, blefou, essa conversa tem nada. Eu fiquei olhando assim, eu falei, coitado, tá por fora. Foi isso que eu falei. Eu tenho um vídeo guardado e tenho mesmo. Se me prenderem, meu filho e outras pessoas que não é meu filho, tá certo? Que eu não sou besta, pega o telefone de meu filho, vão soltar o vídeo de uma palavra pro Brasil. Tá lá guardadinho. Mas não é a denúncia contra Alexandre de Moraes. Se eu tivesse, já teria liberado ela há muito tempo. Alexandre de Moraes instituiu no Brasil o crime de opinião. No Estado Democrático de Direito ter crime de opinião é um absurdo. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Nós temos brasileiros exilados que caíram fora para não ser preso por opinião. Oswaldo Eustáquio. Alexandre de Moraes pediu a extradição dele. Sabe qual foi a resposta do judiciário da Espanha? O que para vocês é crime, aqui é liberdade de expressão. Olha a lambada. E essa imprensa omissa, covarde que tem lado, não publicou isso em grande escala. Para vocês verem o nível que nós temos. Nós temos uma imprensa comprada pelo governo, uma imprensa que se prostitui, grande parte, com exceções, é claro. Tem gente séria, tá? O que Alexandre de Moraes fez para comprar a Globo? O quê? Eu vou dizer aqui. Aí vão dizer, olha, isso é crime. Mas quando você prova, deixa de ser crime. Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal ao Grupo Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo não ataca ele. Existe 200 milhões de brasileiros que podem nos assistir nesse exato momento através desse corte, olhando para aquela câmera. O senhor escolhe qual seria a sua mensagem para esses 200 milhões de brasileiros. Eu vou deixar 2 coisas. Uma pergunta que eu vou responder. Silas Malafaia é político ou é pastor? Considere a pergunta feita. Pastor Silas Malafaia é político ou é pastor? Então eu vou responder com uma pergunta, como Jesus fazia. Martin Luther King era pastor ou político? Pastor. O homem dos direitos sociais nos Estados Unidos. O Tutu, o bispo anglicano na África do Sul, era pastor ou político? Foi ele. Muita gente não sabe da história. Por que não houve um banho de sangue? Por que não houve um banho de sangue no Apartheid, aquela guerra onde os brancos massacraram negros? Porque esse cara conseguiu fazer uma conciliação e levar nos tribunais brancos e negros para se perdoarem. Se não houvesse isso, ia ter um maior banho de sangue, talvez um dos maiores da história. Eu sou político? Eu sou de partido político? Eu tenho alguma pretensão política? Não. Eu sou uma voz. Há um governador do estado do Goiás que disse que o senhor viria candidato a presidente. Quem tem boca fala o que quer, né? Quem tem ouvido, lamentavelmente, tem que ouvir o que não deseja. Então, ele fala o que ele quer. Agora, eu queria dizer só uma coisa, já que nós estamos aqui nessa palavra. A Bíblia, Jesus não anula a cidadania terrena. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, Mateus capítulo 22, o apóstolo Paulo, Romanos 13:7. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A cidadania terrena não é para ser anulada. E deixa eu deixar isso aqui bem claro para o povo de Deus. Igreja não apoia ninguém. Agora, as pessoas que pertencem à igreja são seres humanos inseridos num contexto social e que você tem direitos e deveres como cidadão. Aí desculpa, eu tenho que me alongar nisso, que essa é uma resposta muito importante. Se você acha que você é um ser só espiritual, se você acha que é isso, então eu vou mostrar a tua hipocrisia e teu farisaísmo. Não tire carteira de identidade, não tire carteira de trabalho, nem carteira de motorista. Se o teu patrão não te pagar, não busque a justiça trabalhista, porque tudo isso é cidadania. Se alguém te ameaçar, não vai à polícia, porque isso é cidadania. A Bíblia não elimina a cidadania terrena. Eu, como membro do segmento evangélico, desse segmento, eu tenho direito a me expressar. Agora, eu desafio. A igreja evangélica apoia a ALB, eu sei. Desafio. Procura aí pra saber quando é que eu falei isso. Tá aqui o Jarmuth, tem membros da minha igreja aqui. Toda
todas essas manifestações, pergunta quando é que eu chamei meu povo do púlpito da igreja. Nunca.